E a gente segue falando de saúde, né? Um assunto que é muito importante em meio a essa pandemia. Olha só, se cuidar nesse momento é fundamental não só para a prevenção ao novo coronavírus, mas também para ajudar na nossa saúde mental. Uma pesquisa mostra que muitas pessoas estão sofrendo com ansiedade, estão bebendo, fumando mais também. Veja aí na reportagem de Mirelle de Castro e Moisés Papa. Portas e janelas escondem realidades diferentes. Dentro de casa, durante o isolamento social, algumas pessoas acabaram trancando também os sentimentos. São dois sintomas básicos da quarentena, do isolamento: tédio e ansiedade. Parece um paradoxo, não é? Que você tem ao mesmo tempo uma coisa enfadonha e ao mesmo tempo agitada, mas é exatamente isso. Porque esse tempo que nós estamos recolhidos, as pessoas pensam, vou usar este tempo para ler o que eu não li, para fazer um novo curso, para falar com os amigos, como se fosse um tempo livre. E ele não é livre. É um tempo tomado. Do ponto de vista psicológico, esse é um tempo tomado por uma coisa chamada preocupação. A Covid-19 virou protagonista em nossas vidas. Nós estamos vivendo uma situação de isolamento onde as pessoas estão tendo que fazer um isolamento social, elas não estão de férias, porque quando você está de férias, você vai, pega um cinema, você vai para a praia, você tem liberdade. As pessoas, do nada, tiveram que, como se você estivesse andando com um carro a 100 km por hora e batesse numa parede. Então você teve que desacelerar. Mudar a rotina do dia para a noite não foi fácil para ninguém e ainda não é. E tudo isso, é claro, interfere diretamente na nossa saúde. O brasileiro está mais deprimido, ansioso e sedentário. É o que diz uma pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, em parceria com as universidades federais de Minas Gerais e Campinas. Os resultados foram coletados por meio de um questionário pela internet entre 24 de abril e 8 de maio. Mais de 44 mil pessoas participaram desse estudo. A amostra foi refinada por meio de dados do IBGE. A pesquisa foi dividida em 7 gráficos. Um deles mostra que a população está mais sedentária. Homens e mulheres que faziam mais de 150 minutos de atividades físicas por semana apresentaram uma redução significativa. Na média, antes da pandemia, 30,4% dos brasileiros se exercitavam com essa frequência. Com a Covid-19, o número caiu para 12,6%. O Dr. Flávio Madruga, médico pós-graduado em nutrologia, também faz um alerta sobre a qualidade da alimentação nesse período. Entre o chocolate e uma maçã, 95% vão escolher o chocolate. Quando você está trabalhando, além de você queimar muito mais caloria, você não tem tanto acesso à comida. Então as pessoas estão ganhando muito peso e, além de tudo, estão extremamente depressivas, ansiosas, sedentárias, visto que as academias estão todas fechadas. Uma alimentação extremamente errada, você começa a ingerir muitas gorduras, frituras, açúcar, muito sal, alimentos processados. Então você vai sair dessa pandemia provavelmente com excesso de peso. E esse excesso de peso, ele pode desencadear uma série de doenças crônicas. A gente sempre diz que a obesidade é a mãe de uma série de doenças. A pesquisa destaca ainda o tabaco. Mais de 30% dos homens e 38% das mulheres passaram a fumar pelo menos mais 10 cigarros por dia. Metade da população continuou fumando a mesma quantidade de antes. Há também o registro de alta no consumo de bebidas alcoólicas. E esses dois recursos mencionados, de álcool e tabaco, estou falando recursos no sentido daquilo que a gente usa para suportar o que parece intolerável. Uma coisa é a gente pensar em pessoas que já têm problemas. Essa é a experiência, por exemplo, que eu tenho como psiquiatra, os meus colegas também têm, que os nossos pacientes que estavam estáveis, passado um primeiro momento, começam a piorar. Então, se a pessoa tinha depressão, ela vai voltar para a depressão. Se ela tinha pânico, para o pânico. Se a pessoa estava conseguindo se manter abstêmio do álcool, vai voltar. Se a pessoa tinha um quadro bipolar, vai recair. Então, isso é uma linha. Outras são aquelas pessoas que não eram pacientes psiquiátricos, né? E para essas pessoas, eu acho que o que acontece é o seguinte: no primeiro momento vem o susto, depois do susto você entra numa ansiedade, que é preocupação,
E toda vez que você fica ansioso por muito tempo, qual é o final disso? Depressão. Porque ninguém aguenta ficar ansioso por tanto tempo. E a depressão também aparece nos gráficos da pesquisa. Mais da metade dos jovens de 18 a 29 anos se sentiu muito ou esteve sempre deprimidos desde o início da pandemia. A ansiedade entre os jovens tem um dos índices mais altos. Entre 18 e 29 anos, quase 70% dos entrevistados relataram sentir ansiedade muitas vezes ou durante todo o tempo desde o início da crise por Covid-19. Mais de 60% das mulheres dizem estar passando pelo problema com frequência. Ainda segundo o psiquiatra Alfredo Simonetti, é preciso estar atento ao momento de procurar ajuda. A crise traz sofrimento para todo mundo. Mas se o sofrimento está ficando num ponto que a pessoa, por exemplo, não sai da cama, não come, começa a não tomar banho, começa a pensar umas bobagens, né? Não é nem exatamente pensar em suicídio, mas pensar que a vida não vale a pena. Nesse momento, eu acho que esse é um sinal, esses pontos que eu falei são sinais para procurar ajuda. Primeiro para o psicólogo, o psiquiatra num segundo momento. O aumento do trabalho doméstico também foi citado. Com o sistema home office, 67% das mulheres tiveram uma alta nas atividades em casa. Mais de 18% delas dizem ter intensa dificuldade em conciliar tudo. A pesquisa aponta ainda que pouco mais de 60% dos brasileiros apresentaram alguma diminuição da renda. Quadro que é complementado pela divulgação dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, de março e abril. A economia brasileira fechou mais de 1 milhão de vagas de trabalho com carteira assinada. Força e garra são fundamentais para enfrentar esse período. Doença pede cura, né? Mas crise pede coragem existencial, né? E eu não sei como ensinar coragem existencial a ninguém. Talvez só eu falar assim, vá atrás da sua. Você tem aí dentro. Vá buscar que você vai encontrar e um dia as pessoas vão dizer pra gente. Eu acho que é mais interessante a gente perguntar para as pessoas, como é que você está saindo aí? O Dr. Flávio Madruga foi vítima da Covid-19 logo no começo da pandemia no Brasil. E deixa uma dica interessante. Temos que nos cuidar, mas temos que cuidar da nossa imunidade. Se a gente conseguir seguir os 5 princípios da vida saudável, que é dormir bem, reduzir o nível de estresse, fazer atividade física, tá? Buscar a felicidade, isso é fundamental. Comer direito, dormir direito, buscar a felicidade, fazer atividade física e reduzir o nível de estresse, eu te garanto, você não está impedido de pegar, mas caso você pega, você vai ter uma resposta muito melhor. É isso que a gente orienta.